Olá para vocês, tudo bem? Eu sei que está tudo muito bem, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui nessa semana, sexta-feira, nosso último dia de aula, se preparando para as avaliações, recordando todo o nosso assunto. E hoje eu separei a nossa aula de história, tá bom? E a nossa história e nossa aula de arte, tá bom? Primeiro eu vou começar com arte, tá bom? Depois vai ter o vídeo sobre a aula de história, tá bom? Nosso primeiro momento vai ser arte. O que eu vou falar sobre arte? Vamos trabalhar o seguinte: cores primárias e secundárias, cores complementares e um texto que tem no livro de vocês, o Eu Gosto, que fala sobre o desenho, o que é, como representa, o que se caracteriza. Essa aula a tia Amanda já deu, então eu vou passar aqui embaixo depois para vocês o link para vocês estarem acessando, só para ouvir de novo um pouquinho as explicações, tá bom? Mas a atividade vai ser essa que a tia Amanda vai dar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o nosso pintor Pablo Picasso. Vamos falar sobre a vida dele, sobre a biografia completa de Pablo. Outra coisa, eu tô passando para vocês junto no plano de aula um textinho sobre ele, né? Eu fiz um resumo da vida dele. Minimizei bastante para que vocês pudessem ler com prazer e entender um pouquinho sobre a vida dele, sobre a sua origem, sobre a sua história, tá bom? O que eu separei aqui de Pablo? Primeiro, biografia, eu só separei aqui que ele nasceu na Espanha. Ele é natural da Espanha, porém ele ficou fixo, né? Fez moradia em Paris. De lá que ele se deslanchou, né? Que a sua carreira teve, vamos dizer assim, um upgrade danado. Ele fez todas as suas criações, as suas obras, todos os prêmios que ele ganhou foi de lá, porque ele ficou encantado com o que ele via em Paris, tá bom? Mas ele é natural da Espanha. Aí você pode estar lendo sobre a vida conjugal, os seus filhos, data de nascimento, data que ele faleceu e etc, tá bom? Temos também duas coisas importantes que eu separei aqui, que foi as fases que Pablo viveu. Por exemplo, Picasso, né? Pablo Picasso, que é uma maneira mais simbólica da gente falar, viveu uma fase azul. Que fase é essa? Foi uma fase que ficou denominada como tons azuis. Porque foi uma fase de tristeza, foi uma fase muito ruim que ele viveu na vida dele. Foram uns tons meio cinzentos. Então ficou característico como fase azul. Ele ficou um bom tempo ali, passado aquele período, ele foi para uma fase rosa, denominada fase rosa, que foi uma fase mais alegre, uma fase mais divertida. Diz, né, a sua biografia que foi uma fase cheia de mulheres e uma fase de circo. Então ficou conhecida como uma fase rosa, a fase um pouquinho melhor da vida dele. E diz a sua biografia que ele era conhecido como um homem milionário. Todas as suas obras foram assim muito disputadas, foram muito bem recomendadas, bem vendidas. Então a vida dele, a estabilidade dele, ele era considerado um homem milionário. E dentro dessa história toda, temos várias obras, como eu falei pra vocês, mas as que mais se destacam dele, que fala que foi as principais, que foi assim, um momento, um auge da sua vida, foi a Guernica mesmo, desculpa. Temos a Pomba da Paz e Les Demoiselles Advan. Foi a obra que mais se deslanchou na sua carreira, que mais comentou, mais vendida e tudo mais. Ele tem bastante, mas essa foi as principais. Então, se eu perguntar para vocês as principais, essas aqui que vocês vão mencionar para mim, tá bom? E dentro dessa história toda, porque ele foi um pintor, né, vamos botar assim, no século XX, né, que foi um dos pioneiros do cubismo, né, foi um dos fundadores, junto com vários pintores também, mas ele foi onde começou essa criação do cubismo. Por quê? Foi uma fase, assim como eu vou dizer, uma fase que se caracterizou por, assim, diversas formas geométricas, né, e por retratar muito a natureza. Então ficou conhecida como um cubismo. Outra coisa também que eu perguntar na prova, você pode também dizer isso, tá bom? Que seria o cubismo? Se caracterizava, né, por formas geométricas e por retratar muito a natureza. Então eles observavam muito a natureza e reproduzia isso nas suas telas, tá bom? Essa vai ser a nossa aula de hoje sobre Pablo Picasso e depois você vai dar uma olhadinha também no nosso vídeo sobre fontes históricas e o Egito Antigo, tá bom? E a atividade de hoje que você vai fazer vai ser sobre Pablo. E uma atividade que eu vou passar agora também, são duas atividades,
vai ser sobre fontes históricas e o Egito Antigo, tá bom? Aí essa daí você vai pesquisar no outro, na outra aulinha que Tia Amanda já foi dado lá, já foi lecionada aqui com a gente anteriormente, tá bom? Depois eu passo o link pra vocês já já.